Oi, eu sou o Lucas e nesse vídeo vamos falar sobre o que os escolhidos devem fazer para serem salvos. Só lembrando que eu não sou o dono da razão. Você pode discordar de mim nos comentários, complementar o vídeo, dar o seu relato, seu testemunho e bora lá. Foi o próprio Deus quem idealizou todo o plano de salvação e confiou essa missão a Jesus Cristo, que a realizou de forma plena e perfeita. Ao final, ele nos deixou apenas uma única condição para que possamos recebê-la. Essa condição é tão direta e acessível que, justamente por isso, muitas pessoas têm dificuldade em crer e aceitar de imediato, sem antes entender profundamente o verdadeiro evangelho. Dentre as diversas passagens que revelam de forma clara essa condição simples para a salvação, a que considero mais direta e objetiva está em Romanos 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Agora vamos refletir com atenção. Existe alguma outra exigência para receber a salvação? De forma alguma. É necessário clamar por alguma figura santa do passado para interceder por nós? Não. Preciso realizar algum tipo de sacrifício? Também não. É obrigatório seguir tradições específicas? Não é isso que nos salva. Ou aderir a uma outra doutrina religiosa em particular? Definitivamente não. A única maneira de sermos salvos é crendo e recebendo o sacrifício que Jesus já realizou por nós na cruz. Ah, mas eu tenho que fazer isso e aquilo. Cara, a morte de Jesus Cristo na cruz foi completa. Se pensarmos que temos que fazer alguma coisa para merecermos a salvação, estamos dizendo simplesmente que a morte de Jesus na cruz não foi suficiente e que precisamos dar uma ajudinha para sermos salvos por nossa capacidade e esforço. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Como diz, não vem das obras, vem por meio da fé. A fé que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está entre nós até os dias de hoje. A fé que o Pai o ressuscitou no terceiro dia. Pois, sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Romanos, capítulo 3, versículo 28. A salvação não vem do nosso desempenho religioso, mas da fé viva em Jesus. Paulo está afirmando que o ser humano é considerado justo diante de Deus não por seguir regras ou tradições religiosas, mas pela fé sincera no que Cristo fez. Isso quebra completamente o pensamento religioso de que eu preciso fazer por merecer. Não se trata de obedecer um conjunto de leis ou rituais para então ganhar a salvação, e sim confiar inteiramente no que Jesus já conquistou por nós. Obedecer é uma consequência, não uma condição. Então primeiro você crê em Jesus, depois você obedece, mas meio que porque você quer. Quando você entende e crê nesse amor imerecido, a obediência se torna fruto natural da fé, e não moeda de troca. Tem outras referências que afirmam a condição da fé em Jesus para que você seja salvo. Eles responderam: creiam no Senhor e serão salvos, você e os da sua casa. Atos 16:31. Não falou, faça 50 jejuns, pregue para 3 pessoas e tá tudo certo. Não, mas claro que ajuda, né? Mas é para você crer e não achar que as coisas que você ou eu fazemos vão nos salvar. Nós somos humanos e pecadores, e quem nos salva é Jesus. Creia, mas creia muito, com vontade, você e os da sua casa, e serão salvos. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3,17. Por meio dele, do sacrifício dele, das ações dele. Por favor, só não confunda que eu estou falando que virou festa e bagunça. Claro que é importantíssimo seguir os mandamentos, orar, buscar a santidade, alimentar-se da palavra, amar o próximo e andar em comunhão com Deus. A graça não é uma licença para você viver de qualquer maneira. Pelo contrário, é mais um chamado para transformação. Jesus não morreu para que a gente continuasse preso ao pecado, mas para nos libertar dele. Quando a gente entende o que ele fez, algo muda dentro da gente. Passamos a desejar o que ele deseja, a amar o que ele ama e a abandonar o que nos afasta dele. Não é perfeição, é mais como se fosse uma direção. É sobreviver uma vida que honre o sacrifício que ele nos salvou. Agora vão várias passagens que meio que provam que o que importa mesmo é a nossa fé em Jesus. Porque, como está em Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora em Romanos 10:10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Vou até ler de novo. E com a boca se faz a confissão para a salvação. Agora em Romanos 1,16 está assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Repetindo, a salvação de todo aquele que crê. Okay? Agora em Efésios 1,13, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Agora em Tessalonicenses 5,9,
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses 2:13, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Como falei, não tem nada escrito que você tem que fazer tais coisas para receber a salvação. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Está em 2 Timóteo 3,15. Mediante a fé em Jesus Cristo. Agora em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus para chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então acredito que ficou bem claro, né, que nesses versículos fala muito na nossa cara, né, muito diretamente, que a fé vem pelo que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Só que tem algumas observações que eu gostaria de fazer. Ó, a salvação é pela fé, mas essa fé é viva e ativa. Ela leva a pessoa a buscar a Deus, amar o próximo, ter compaixão, perdoar, servir e crescer no conhecimento da palavra. Como está escrito em Tiago 2,17, a fé sem obras é uma fé morta. Ou seja, as obras não salvam, mas a fé verdadeira gera frutos visíveis. Como se fosse tipo assim, a fé genuína transforma o coração e inevitavelmente você transborda em atitudes. Não é apenas uma fé intelectual ou emocional, coisa que está dentro de você, na sua cabeça, tá bom. Mas é uma fé que molda sua vida, suas ações. Quem crê de verdade não vive mais preso do mesmo jeito. Há uma mudança de mentalidade, de prioridades, de atitudes. Não porque alguém está obrigando você, mas porque o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa, guiando, corrigindo e fortalecendo. As boas obras não são um caminho até Deus. É o resultado de andar com Ele. E outras coisas que fazem parte da fé verdadeira, né, é o arrependimento genuíno. Embora a salvação não venha pelas obras, o arrependimento é um fruto natural da fé genuína. O arrependimento é um fruto natural. A pessoa que crê de verdade em Jesus é naturalmente levada a abandonar o pecado e viver segundo a vontade de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3:19. Então, basicamente, crer em Jesus não é só acreditar com a mente, mas entregar o coração, reconhecendo que a gente precisa dele, que nós somos pecadores e que sem ele não há salvação. E também tem a parte da perseverança, porque a gente ter fé quando tá tudo tranquilo é uma coisa, mas a Bíblia também encoraja a gente a perseverar até o fim. Não significa que a gente perde a salvação por qualquer tropeço, mas que a fé verdadeira permanece firme mesmo diante das lutas. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Então a fé que salva é viva, é constante e sustentada por Deus. E a parte do batismo também é uma parte interessante na parte da salvação. O batismo em si não salva, é uma ordem de Jesus em um ato público de obediência e identificação com ele. Como está em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. E depois que você crer, é importante testemunhar essa fé através do batismo, mostrando ao mundo que você pertence a Jesus. Bom, e também eu admito, talvez eu tenha criado esse canal com o intuito de fazer obras para ser salvo, mas depois dessa reflexão que eu tive, meio que mudou um pouquinho essa mentalidade. Então, eu e você, a gente está salvo mediante a fé em Cristo Jesus. E não vai ser um canal no YouTube que vai me salvar, mas sim a fé em Jesus. Bom, e para completar, né? Eu queria fazer uma oração bem curtinha, vai dar uns 15 segundos, fica tranquilo. Fecha os olhos, por favor, e presta atenção aqui, vai ser bem curtinho. Senhor Jesus, eu creio que o teu sacrifício na cruz foi completo e suficiente para me salvar. Perdoa os meus pecados, transforma meu coração e guia os meus passos. Eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. Que a minha fé seja viva e que eu te obedeça por amor. E que a tua graça me conduza todos os dias. Amém. E por último, só lembrando que o ladrão na cruz não teve tempo de fazer boas obras, né? Ele se arrependeu, ele creu em Jesus, se arrependeu e foi salvo. Obrigado por ter visto, dá um like, se inscreve, valeu!